Oh, começou com... Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que está acompanhando a live do Música Nos. Estamos começando a primeiro episódio das lives do Música Nos, patrocinados pela Lei Aldir Blanc, do projeto Edital 266 do município de Canoas. Vamos esperar um pouquinho a galera entrar. Hoje o tema do nosso primeiro podcast vai ser o que é música. Um tema bem amplo, a gente vai debater sobre isso, conversar nossa visão sobre o que é e qual a importância da música para a sociedade. Muito bem, já está ao vivo aqui. Ok, beleza. Então é isso, vamos começar se apresentando um pouquinho. Primeiramente, né, estamos todos mascarados, devidamente mascarados, né, devido à pandemia. A gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados também com o Covid-19 e esse momento que a gente está passando. Então, vou começar primeiramente me apresentando e apresentando os colegas. Eu estou aqui com Kim Foscarini, e o Matheus Goulart. Grande Matheus, Matemon, né, conhecido por muitos aí no Instagram. Beleza, então, cara, eu quero primeiramente começar apresentando um pouquinho da história de cada um dos integrantes aqui do Música Nos. Esse projeto, né, falando um pouquinho também do projeto aqui, a gente começou através do edital, né, a gente foi aprovado no edital em Canoas, pela Lei Aldir Blanc, então a gente ganhou um financiamento, né, para adquirir equipamentos e fazer esse projeto cultural que fomente, que seja um portal, né? A nossa principal função é que a gente seja um portal musical onde a gente consiga divulgar trabalhos artísticos e falar sobre temas musicais do município de Canoas, certo? Esse projeto vai durar um mês, né? Serão todos os sábados, entre 18 e 19 horas a gente vai ficar ao vivo, né? Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Para falar sobre essas coisas. Então, Kim, comece se apresentando. Quem é você? Bom, então, eu sou o Kim, né? Tenho 23 anos. Eu acho que dentre todos nós três aqui, né? Eu sou a pessoa que tem menos experiência na questão musical, né? Toco há menos tempo, apesar de que sempre gostei muito de música, né? Sempre quis entrar para a área da música. Hoje em dia eu sou formado em licenciatura em música, né, e curso bacharelado em composição na URGS, né, que é a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Então, essa é um pouquinho sobre a minha história breve, né? E vamos ver. O próximo aqui, o Cirino. Beleza. Matheus Goulart, fala um pouquinho sobre ti. Cara, eu tenho uma relação com a música, assim, muito louca, porque o meu melhor amigo na escola, o Rafael, espero que ele esteja assistindo aí, ele é um parceria nossa aí. Ele começou a tocar violão e eu cheguei a fuder, assim, Guitar Hero, essas coisas assim, eu sempre, desde que eu comecei, eu sabia que era guitarra, né? E daí eu pensei, é guitarra. Hoje eu toco outros instrumentos, né? Toco um pouco de teclado, bateria, sempre inventando alguma coisa pra fazer e faço faculdade na produção fonográfica. Um grande abraço pro Frank Jorge aí do antigo Cascada Veretes. E é isso aí. Grande. Muito bom, muito bom. Bom, eu sou o Lucas Cirino, guitarrista, compositor, há muitos anos já, sou professor de música, também produtor musical, trabalho com aulas de música há mais de 10 anos. Tenho um projeto de música instrumental lançado, o EP Melodic Affection, lancei em 2016, está no Spotify para quem quiser acessar e conhecer um pouquinho mais da minha música. Que mais? Eu faço tanta coisa, cara. Faculdade, né? Sou formado no IPA também, fui colega do Kim. A gente se conheceu lá na faculdade e a gente aprendeu muita coisa importante. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho nos episódios posteriores, né, sobre essa experiência de faculdade de música. Atualmente tenho feito também bastante, trabalhado bastante no Instagram, posto semanalmente vídeos, né, sobre temas musicais, principalmente focados na guitarra, certo? Dando dicas, né, e tocando também, fazendo covers. E
e minhas próprias músicas, né, vídeos de guitarra sobre este assunto. Então, gente, vamos lá, vamos falar um pouquinho do momento atual que a gente está vivendo, que é, né, uma das piores crises da saúde dos últimos séculos. É a maior, né, do século XXI até o momento, né? A gente nunca tinha... A nossa geração, né, e a geração, né, desde a metade ali do século XX, a gente nunca tinha visto, né, algo tão caótico, né? Exatamente. Então, estamos todos aprendendo a lidar, né, com esse cenário novo, essa situação completamente nova para a gente, né? E está sendo um desafio para todos, mas, né, aos pouquinhos acho que a gente vai se adaptando, né, aprendendo e o nosso setor da música, da cultura, de uma maneira geral, foi bem afetado, né? Eu, particularmente, trabalhava num teatro antes, que as atividades estão suspensas, aí vai fazer mais de um ano, né? Com certeza agora a gente deve estar fechando um ano sem atividade nenhuma, né? Nossa. E os grupos da cidade, com certeza, sofreram muito, né? Cara, eu acho que esse é o ponto, né? A gente é muito complicado a gente ter que parar, né, um trabalho, né, sobre isso, porque assim, claro, o setor da cultura foi um dos mais afetados, isso é inegável, mas outros setores também vêm sendo afetados. E aí tem aquele lance, né, de que eu devo parar minha atividade ou não, né? Tem decretos que mandam parar, e aí como é que a pessoa segue, né, pagando as contas? Então é um momento muito complicado, né? O que eu penso sobre isso é que realmente a gente deve se cuidar ao máximo, a gente tem que seguir os protocolos, né, que vêm sendo passados para nós, e a gente se cuidar ao máximo, né, realmente fazer quarentena se possível, né, porque realmente tem pessoas, como eu falei, que não podem, tem que continuar trabalhando, né. Principalmente autônomos, né, a pessoa que, né, que depende do seu trabalho para trazer, né, sustento para casa. Exatamente. Né? Então assim, a pandemia é um caos para todo mundo, né? Eu acho que ninguém se safou, independente se a pessoa tem mais dinheiro ou não, né? Todo mundo está no mesmo barco. Acho que a gente precisa se unir e para passar disso de uma melhor forma possível, né? Mas enfim, né? Seguimos, aproveitamos que né, que estamos com saúde aí, e vamos entrar no tema principal da live aqui do podcast, que é o que é música. Cara, engraçado. O que é música? Assim, esse tema é basicamente o tema principal de toda a primeira aula de música das pessoas, principalmente na faculdade. Eu nunca esqueço, né? A primeira aula que eu tive na faculdade foi exatamente sobre este tema, né? O que é música? E aí teve vários debates sobre isso. E é sempre muito legal, né? Cada um tem uma visão sobre, né? O que tu acha, Kim? Começa falando aí para nós sobre esse assunto. Eu acho... Bom, essa é uma discussão muito interessante, né? Eu sempre acho muito interessante. Porque a gente começa a pensar no que é música e a gente começa a entrar até em uma questão que também o que é arte, né? Mas falando sobre música, o que eu acho que a música... Eu concordo com muitos dos teóricos, né, que entram em quase que um consenso, que é dizer que a música ela é uma linguagem, né? Ela se caracterizaria como uma linguagem, né, como uma forma de expressão, né, uma arte que tem como objetivo, né, a utilização de recursos sonoros com o objetivo de comunicar ou expressar algo, né? Aí, claro, né, tu pode pensar em algumas tendências pós-modernistas, né, que podem tentar trazer uma ideia de quebrar esse padrão, né, de repente criar uma música que a ideia é a não expressão, né? Perfeitamente. E a gente entra num campo um pouco mais cheio de paradoxos, né? Como eu falei, né, é um tema super amplo, né? Porque cada um recebe uma música, né, de acordo com a sua vivência. Então, às vezes uma música, por exemplo, sei lá, que fale sobre amor, para uma pessoa que teve boas experiências, vai ser uma música que vai lembrar coisas boas, né? Agora, se a pessoa teve experiências ruins, né, referente a isso, vai atingir de uma outra forma, né? Então,
É muito amplo, né? Fora que ela nos leva a outros tópicos também dentro desse mesmo tema. Né? O que tu acha sobre isso, Matheus? Fala um pouquinho. Cara, eu acho bem maluco, porque não tem muita... Como é que eu posso dizer assim? Me perdi no raciocínio, gente. Deixa eu voltar aqui pro modo normal. Eu tava mexendo no programa aqui, agora De boa. voltamos aí. Qual era a pergunta mesmo? O que é música pra ti? Né, pra ti? Basicamente, essa é a pergunta. Cara, a gente pode falar aquela coisinha básica que todo mundo, quando chega na faculdade, acha que vai responder essa pergunta. O professor fala, música é a sequência de barulho e som. Fica tipo assim, não tem nada a ver isso aí, Sempre, né? É, só que, pô, é muito mais que isso. Eu acho que é uma expressão, é uma representatividade, sabe, de uma cultura, assim. Uhum. Eu penso sempre na música não numa estética de tipo rock e country, essas coisas assim, mas eu penso sempre na identidade de algum lugar, sabe? Com certeza. A identidade que eu quero passar no mundo físico é o que eu consigo pensar no mundo sonoro, sabe? Tipo assim, Uhum. nessa linguagem que eu gosto bastante, que está sendo bem explorada aí ultimamente por causa do cyberpunk, né? Essas coisas meio azul e roxo. Eu escuto algum tipo de música já, tá? Isso é azul e roxo, não tem outra definição, sabe? Uhum. Pra mim é isso, sim. É uma representação de um espaço onde a gente não enxerga, a gente só escuta, né? A gente não consegue ver as frequências vibrando. Sim. De uma representação de algo físico ou sentimental, assim. Muito bom, cara, muito bom. Tá E é satisfeito? bem como a gente comentou, a música tem um sentido para cada um. Né? Para ti, Kim, o que é a música para ti? A gente falou de uma forma mais ampla, agora perguntando diretamente mesmo, né? O que tu responde se alguém te pergunta o que é música? Eu fiquei pensando, né, só abrindo um parênteses, eu acho sensacional, assim, essa ideia de que a associação que a gente tem da música, né, ou da arte no geral, com o, né, tu tem ali a música e a arte como reflexo de uma cultura, né, um reflexo de um povo, de uma civilização, né. Então, e aí a gente entra nessa de mãos dadas, né, com essa ideia de expressão, né, de comunicação, seja ela através de pensando em sentimentos falando sobre sentimentos, né, sobre emoções, sobre temáticas de protesto, né, o que a gente viu muito aqui no Brasil, né, em alguns períodos mais obscuros, né, do nosso país, né, como na ditadura militar, com Chico Buarque, Caetano Veloso. Então a gente tem, né, ali uma onda que não só ela tem uma ideia de expressão, né, mas de crítica, né, de movimento social mesmo, né. Isso é muito interessante. O que para mim é a música? É engraçado, né? Eu não tenho uma resposta certa para isso. Da forma mais objetiva e simples possível, né? Eu poderia resumir dizendo que música é uma linguagem na qual a gente, né, organiza sons e faz com que algo soe legal, né? Algo que nos apeteça, né, auditivamente. Mas eu acho que vai um pouco além disso, né? A música, eu acho que entra numa questão muito mais sentimental, né, da coisa. Eu acho que a música, ela é sentimento, ela é emoção, ela é diálogo, né? Ela é uma ponte, né, para diversas coisas, né? Sejam elas emoções ou relações, né, sociais com as pessoas, né? Então eu acho que é interessante, assim, né? A música é um processo, né? É muito difícil, né, definir. Inclusive é até um processo de autoconhecimento. Com certeza, com Para certeza. muitos assim se encontram, né, através da música, né? Eu posso falar pela minha experiência, cara. Quando eu era adolescente, estava começando, né, a tocar, inclusive, né, antes de começar a tocar, eu fui exposto ao rock, né, através do meu irmão, mais velho na época, e, cara, aquilo me fez me autoconhecer melhor, sabe? Fez eu curto isso aqui, cara, né? Eu comecei, na época ele gravou um CD, né, de músicas, aquelas coletâneas, assim, com vários rock da época, cara. Né? Cara, tinha Evanescence, essas bandas mais, né,
rock, assim, da época que tava bombando, né? Aham. E aí, cara, eu pirei, assim, comecei a curtir demais. E aí eu comecei a me conhecer, cara, é por aqui, entendeu? É isso aqui que eu